Bom dia, minha amiga. Tô passando aqui para te dizer que eu te amo, e que Deus colocou você na minha vida, porque Deus tem um plano, minha amiga. Tudo, a gente participa sempre de um plano de Deus. Deus, ele tem a chave da entrada e ele tem a chave da saída. E aí, minha amiga, enquanto você tá aqui viva, que Deus permite com que você dias é porque Deus tem um plano para você. E existe uma coisa que se chama, e essa é a maior moeda do amor, porque Deus ele não trabalha com dinheiro. E aí Deus te deu a oportunidade de ter um pai e uma mãe, né? Porque através do seu pai e da sua mãe que você veio para esse mundo. E Deus colocou o quarto mandamento, que é o honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tá lá em Êxodo 20:12. E aí, minha amiga, por que eu tô falando isso pra você? Porque por muitos anos eu rejeitei a minha mãe. Por muitos anos. Por muitos anos eu não fui amiga da minha mãe. Por muitos anos eu passava horas conversando com meu pai e não dava nem bom dia para minha mãe. Por muitos anos eu fiz a minha mãe de empregada, ela lavava minha roupa, comida, cuidava da casa sozinha, dos filhos. Eu ajudei ela a olhar meus irmãos, mas eu julgava muito a minha mãe. E depois, quando eu passei a ter relacionamento, eu apanhava dos meus namorados e eu achava que era culpa da minha mãe. E eu culpava a minha mãe por tudo, minha amiga. E eu fui afastando a minha mãe, fui afastando a minha mãe, fui afastando da minha mãe, né? E eu realmente, eu paguei por eu ter rejeitado muito a minha mãe, sabe? E cada vez que eu aproximava da minha mãe, eu tinha mais bloqueios, sabe? Por quê? Porque eu não liberava o perdão para minha mãe. Porque eu não queria entender a história da minha mãe. Porque eu não... Faltou amor mesmo, sabe? E eu reconheço isso. Porque tem algum tempo, né, que eu comecei a fazer desenvolvimento pessoal. Eu já falei para vocês. Eu comecei isso em 2017, quando eu fiquei doente. E eu comecei a liberar perdão para minha mãe nessa época. Que foi quando eu comecei a estudar a Lidiane, né? E quem que é a Lidiane, minha amiga, se não é um resumo do meu pai e da minha mãe? E eu comecei a ver a minha mãe em mim. E tudo era minha mãe. A minha comida é a comida da minha mãe. O jeito que eu faço tudo, o meu tom de voz, o meu sorriso, o meu olho, é tudo da minha mãe. E aí, minha amiga, quando eu aceitei a minha mãe, eu comecei a amar mais a minha vida começou a mudar de uma forma multiplicada por 6, por 9. Mas eu primeiro liberei o perdão pro meu pai, porque quando eu comecei a amar minha mãe, o jogo virou. Eu vi como a minha mãe foi prejudicada no casamento. Eu lembrei das vezes que eu vi ela chorando. E aí, minha amiga, eu comecei a entender por que que eu apanhava. Porque a minha mãe passava por um relacionamento abusivo. E aí eu comecei a entender o meu propósito de vida, de curar outras mulheres, porque eu não amava a minha mãe do jeito que ela merecia. E Deus me deu 70 dias com a minha mãe aqui, para que eu pudesse liberar a minha mãe, para que eu pudesse amar a minha mãe. 24 horas, minha amiga. Quando Deus autorizou que eu buscasse a minha mãe não andava mais, a minha mãe não falava mais. Ela já estava com o pensamento bagunçado, ela não concluía a frase, ela enfiava um texto no outro, ela começou a falar só palavras. Porque se a minha mãe estivesse andando e falando, a minha mãe não viria morar comigo. Você está entendendo a mágoa? Você está entendendo a rejeição que eu tive? E era rejeição recíproca, porque era mágoa minha e era mágoa da minha mãe. Era eu com ela e ela comigo. E ontem eu enterrei a minha mãe do jeito que eu quis, a melhor forma que ela quis. Eu não tive problema nenhum, meu amigo, porque eu me preparei para a morte da minha mãe. E aí, minha amiga, por que eu tô falando isso pra você? É porque enquanto você não liberar o perdão pra sua mãe,
Por enquanto você não amar sua mãe do jeito que você se ama, a sua vida não vai mudar. Por quê? Porque o quarto mandamento, Deus colocou o quarto mandamento porque Deus dá muito valor para honrar o pai e a mãe. Porque eles foram canais para você entrar aqui nessa vida e é Deus que dá a vida. Então, enquanto você não pegar e não honrar seu pai e sua mãe, a sua vida não vai melhorar. Então, hoje, pega a oportunidade e perdoa, libera o seu perdão para sua mãe. Eu passei, minha amiga, virando a minha mãe de 2 em 2 horas, porque a minha mãe nem virar na cama ela não conseguia mais. E eu levantava de madrugada de 2 em 2 horas para mudar minha mãe de posição. E toda vez que eu mudava ela de posição, eu beijava ela e eu falava: mãe, eu te amo, me perdoa. E ela não respondia, ela só fazia e ela só gemia, resmungava, minha amiga. Então, passa hoje a mão no teu celular, que você fica o dia inteiro no celular. Fala para sua mãe: mãe, eu te amo. Mãe, me perdoa. Minha amiga, por mais que você não enxergue, você tem algum perdão dentro de você para liberar a sua mãe. Você falar: mãe, me perdoa, é como você falar: mãe, eu te amo. Porque a sua mãe passou noites em claros por causa de você. Então, minha amiga, não queira passar noites em claro, assim como eu passei com a minha mãe nesses últimos dias. Hoje eu não estou conseguindo nem ler. E eu só tenho essa palavra para você porque o meu coração tá cheio. Que é para te falar que Deus, ele dá tanto valor no seu amor pelo seu pai e pela sua mãe, que ele colocou isso nos 10 mandamentos. Ele considera tanto isso que é igual não matarás, minha amiga. Então vai, honra o teu pai e tua mãe. Não é sobre eles, é sobre você. Minha amiga, quando a minha mãe veio morar comigo, o câncer já tinha tomado a minha mãe. E não era mais sobre a minha mãe. Deus deu a oportunidade da minha mãe ficar um pouquinho com cada filho. A minha mãe ficou um pouquinho com meu irmão mais novo. A minha mãe ficou um pouquinho com a Larissa. A minha mãe ficou um pouquinho com meu outro irmão. A minha mãe morreu nas minhas mãos, minha amiga. E eu liberando perdão para ela. E ontem eu enterrei a minha mãe. E hoje ela não tá mais aqui comigo. Mas as coisinhas dela, o cheirinho dela tá aqui. Então minha amiga, libera o perdão para sua mãe hoje. Para que Deus te libere para prosperar. E a prosperidade não é sobre dinheiro, minha amiga. A prosperidade é sobre leveza, é sobre felicidade, é sobre alegria. É sobre você desfrutar dessa terra. Porque Deus te colocou aqui para desfrutar. Então honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. E esses dias é Deus que te dá. Porque é Deus que tem a chave da entrada. E é Deus que tem a chave da saída. Então vai, sinta-se amada. Eu não poderia te dar outra palavra hoje que não fosse essa, porque eu não estou conseguindo nem raciocinar. Eu não estou conseguindo nem mastigar, comer nada. Porque me falta forças. Porque tudo a minha respiração, o meu movimentar aqui nessa casa, é tudo por causa da minha mãe. E Deus fez com que a minha mãe me tirasse da casa da minha sogra, minha amiga. Porque só minha mãe poderia me tirar de lá. Porque eu me sentia: como que eu vou deixar minha sogra aqui sozinha? Por causa do meu marido. E eu saí. Então, minha amiga, não é mais sobre elas. Não é mais sobre a minha mãe. Não é mais sobre a minha sogra. É sobre eu e meu marido. Então vai, libera o perdão para sua mãe. Libera o perdão para sua sogra. Libera o perdão para quem você tiver que liberar, porque é isso que tá te bloqueando. Vai ser feliz, vai prosperar, minha amiga. Saiba que eu te amo, eu tô aqui. Mas Deus está agindo. Deus tem um plano. E eu tô aqui para cumprir o plano de Deus. Eu sou um canal de Deus. E eu, minha amiga, eu vou junto contigo até depois do fim. Sinta-se amada, saiba que eu te amo. Um beijo.